Bom dia, crianças. Hoje, retomando com mais uma aula de português. No livro, a revista Pé de Imaginação 2. Então, abra aí sua revistinha na página 31. Mas antes de dar início, a nossa atividade, eu vou deixar uma mensagem. A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. Ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. Paulo Freire. Então, crianças, iniciando a nossa atividade na página 31, coloque primeiro o seu nome, depois coloque a data do dia em que está sendo realizada a atividade. Vamos lá, então. Tempo de leitura e oralidade. Leia o nome dos objetos da brincadeira do menino do texto. Como isso seria se assim não fosse? Lista de objetos para brincar de como isso seria se assim não fosse. Então, eu vou fazer a leitura da lista de objetos que aí está enumerada. Primeiro, copo. Segundo, chave. Terceiro, caderno. Quarto, bola. Quinto, lápis. 6, borracha. Sétimo, sapato. Oitavo, bexiga. 9, pirulito. E 10, livro. Observe que essa lista está escrito, em 3 formas diferentes. O formato da letra está escrito em formas diferentes. Ok, criança? Observe que é uma lista. E o que é uma lista? Lista é um texto que usamos para não esquecermos de algo que geralmente é uma sequência de palavras, que muitas vezes aparecem enumeradas, para facilitar a busca de informação. Então, observe que aí está escrito enumerada. E essa enumeração serve para facilitar a essa busca que é uma sequência de palavras, a lista. Para que escrevemos listas? A lista ela é escrita para que ela possa nos ajudar no momento de realizar, por exemplo, eu vou fazer uma compra no supermercado. Então, eu vou lá colocar os objetos que eu quero, para que eu não venha a esquecer. E esse objeto eu posso estar enumerando. Quem vem primeiro? Quem vem em segundo? Primeiro eu vou colocar o arroz, segundo o feijão, terceiro a carne. Então, eu vou colocando em ordem para que fiquem melhor, de nós encontrarmos. E também uma forma melhor, para que a gente venha entender. Aí, nesse caso, a gente tem uma lista de objetos, que está sendo utilizado, na brincadeira do menino, certo? Esses são vários tipos de objetos diferentes. Inclusive, a gente tem objetos escolares, como vocês observam aí. Então, quais as listas que escrevemos? A gente pode estar escrevendo lista de brinquedos, lista de objetos, lista de compras, Diversas listas podem estar sendo escrita. E que a lista, ela é uma sequência de palavras. Ok, crianças? E a enumeração, como eu já falei para vocês, ela serve para facilitar, no momento de nós encontrar as informações. Na segunda questão, se você fosse brincar, de como isso seria se assim não fosse? Se você fosse brincar. Quais objetos dessa lista você não brincaria? Quais objetos dessa lista você retiraria? Por exemplo, você podia tirar os materiais escolares, o lápis, a borracha, o caderno. E que outros objetos você brincaria? Que outros objetos você pode estar acrescentando nessa lista? Digamos que você tirasse, você tira os objetos escolares e que você possa colocar outros objetos de sua escolha. Entenderam, crianças? Então, agora, nós vamos estar passando para a página 32. Na página 32, tempo de escrita. Leia e complete os quadros. Então, você vai fazer a leitura, dos quadros a seguir. Faça a leitura, analise, cada palavra do quadro. Analise a sua estrutura. Quantidade de letra, quantidade de sílabas, quais as sílabas, para que elas servem, o que elas têm em comum. Ok, criança? No primeiro quadrinho eu tenho aí as palavras balão, jarro, lápis, livro e pente. Você vai dizer quantas letras tem em cada palavra, escrever aí no retângulo que está à frente e quantas sílabas tem em cada palavra.
Nesse retângulo maior, você vai escrever o que estas palavras têm em comum. O que elas parecem uma com a outra, porque você vai falar, né? O que elas têm em comum, ok? No segundo quadrinho, observe aí que eu tenho uma sequência de palavras. Essas palavras elas estão todas iniciadas com a letra C. Observe isso. Todas as palavras são iniciadas com a letra C. No primeiro quadrinho, as palavras, elas têm 5 letras e 2 sílabas. Todas têm 2 sílabas. Se elas têm 2 sílabas, elas são o quê? Dissílabas. No segundo quadrinho, eu tenho uma sequência de palavras e essas palavras são iniciadas com a letra C. Observe isso. E que 4 delas são dissílaba e 4 são trissílabas. Professora, como é que eu sei se elas são monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba? Pela quantidade de sílaba. Primeira coisa que você vai falar é a palavra casa. Quantas sílabas tem a palavra casa? Vou citar um exemplo da primeira palavra. Palavra casa, ela tem 2 sílabas. Se ela tem 2 sílabas, no retângulo maior, você vai colocar, se ela tem 2 sílabas, ela é o quê? Dissílaba. Ok, criança? Assim você vai fazer com as demais. Observe uma dica. 4 são dissílaba e 4 são trissílabas. Ok, crianças? Entenderam? Então, agora passando para a página 33. A página 33, ainda no tempo de escrita, na segunda questão. Ordene as sílabas do nome dos desenhos e escreva a palavra corretamente. Observe que aí nós temos os desenhos, né? Casa, caixa, copo, chave, chapéu, chinelo, caderno e castelo. As sílabas na frente, elas estão todas desorganizadas, ou seja, desordenadas. Professor, o que é isso? Elas estão o quê? Elas estão todas embaralhadas. Então, você vai organizar elas de acordo com o desenho e vai escrever a palavra nesse retângulo à frente corretamente. A primeira palavrinha aí, a sílaba tem saca. Você vai escrever casa. Crianças, se você tem em casa o alfabeto móvel, né? Você pode estar utilizando as sílabas e formando diversos tipos de palavra. Como, por exemplo, eu tenho bola. A bola. Eu posso estar utilizando bila, sapato, casaco, chave, chale, copo, corpo, chave, chaveiro. Então, assim, eu tendo as sílabas embaralhadas, eu posso estar ordenando elas de acordo com qualquer uma palavra que eu possa escrever ela corretamente. Então, é no caso da nossa questão aqui. Você vai organizar as palavras, ordenar e escrevê-las corretamente na frente de cada desenho e na frente de cada sílaba representada, escrevendo corretamente. Ok, crianças, vocês entenderam? A tia Shelly espera que sim, que vocês tenham entendido, né? Que vocês tenham gostado de mais uma aula da nossa revista Pé de Imaginação, né? Então, assim, fiquem com Deus. Até a próxima aula, se Deus quiser.